Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai descobrir como que é a fórmula do termo geral da PA. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, a PA, pela definição do PA, a partir do segundo termo, a gente tem como descobrir o segundo termo tendo o primeiro termo mais a razão da PA. Terceiro termo, a partir do segundo termo, mais a razão. E assim por diante. Então, isso daqui é uma sequência, e essa sequência é uma PA se, ó, o termo A2 for igual a A1 mais R, certo? Então, para a gente descobrir o termo geral da PA, a gente vai usar a definição de PA. Então, o terceiro termo é igual ao segundo termo mais a razão. Mas a gente tem que o segundo termo é o primeiro termo mais a razão. Então, no lugar de A2, eu vou o primeiro termo mais a razão, que é o A2, mais razão aqui. Então, o terceiro termo é primeiro mais duas vezes a razão. O quarto termo é o terceiro termo mais a razão. É obtido através do terceiro termo mais a razão. Mas o terceiro termo é o primeiro termo mais duas vezes a razão. Mais a razão. Isso daqui vai dar o primeiro termo mais três vezes a razão, certo? Se a gente for fazer aqui, ó, o quinto termo é o quarto termo mais a razão. Então, mas o quarto termo é o primeiro termo mais três vezes a razão, mais. Então, vai ser o primeiro termo mais quatro vezes a razão. Nossa, professora, assim o 20º termo vai ser. A gente tem como obter o 20º termo a partir do primeiro, que vai ser o primeiro mais 19 vezes a razão. Isso mesmo. Então, se eu quero descobrir o enésimo termo vai ser o primeiro termo mais, ó, aqui não é 20 menos 1 que dá 19? Então, vai ficar n menos 1 vezes a razão. Então, o termo geral, a fórmula do termo geral é essa daqui. Essa é a fórmula do termo geral da PA. Então, o termo geral da PA, você descobre ele tendo o primeiro termo e a razão, certo? Assim, nada melhor que um exemplo para entender, para usar esse termo geral. Então, vamos lá? Então, para usar a fórmula do termo geral, eu vou dar três exemplos. O primeiro exemplo fala para obter uma PA, na qual o quinto termo e o 11º termo vale, respectivamente, 11 e 23. Então, aqui está falando que o quinto termo, então o A5, que é o quinto termo, vale 11 e o 11º termo, que é o A11, vale 23, certo? Mas ele quer a APA. O quinto termo é, ó, o quinto termo tá aqui. E tá o quinto termo, certo? Para mim obter o 11º termo, aqui, ó.
para mim obter o 11º termo, o que eu faço? Aqui vai ser o A6, A7, A8, A9, o 10º termo e aqui o 11º termo, certo? Então, aqui eu sei que o 11º termo, ó, então, daqui para cá somei mais a razão, daqui para cá eu tenho mais a razão, daqui para cá. Ó, do 7º para o 8º, me descobri o 8º termo, tem que somar a razão e assim por diante, ó. Então, do 5º para o 11º termo, tem que somar a razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, o 11º termo é o 5º termo mais 6 vezes a razão. Então, disso daqui eu descubro a razão. Então, o 11º termo é 23. Então, vai ficar 23. O 5º termo é 11 mais 6 vezes a razão. Dessa forma, eu chego aqui 11 mais 6 vezes a razão. Nossa, que letra feia. Mais 6 vezes a razão é igual a 23. Então, 6 vezes a razão é igual a 23 menos 11, certo? Vai ficar 6R. 23 menos 11 vai dar 1 e 2, né? 12. Então, a razão vai ser 12 dividido por 6, e vai dar 2. Então, a razão é 2. Descobrir a razão, então, eu preciso... ele quer... O que o exercício queria mesmo? Obtenha a PA. Então, para obter a PA, eu preciso da razão, que eu já descobri, e preciso do primeiro termo. Então, eu substituo essa razão em qualquer um, aqui no A5 ou A6. A gente tem que o 5º termo, ou no 11º termo, né? O 5º termo não é o primeiro termo mais 4 vezes a razão, que é 5 menos 1, né? Então, o 5º termo é 11. Eu posso fazer isso usando o 5º termo ou o 11º termo, que o 11º termo é o primeiro termo mais 10 vezes a razão. Primeiro termo, a razão é 2, então vai ficar 4 vezes 2. Dessa forma, a gente tem aqui o primeiro termo, ó, 4 vezes 2 é 8, isso é igual a 11. Então, o primeiro termo vai ser 11 menos 8. Então, 11 menos 8 dá quantos? 3. Então, o primeiro termo é 3. Então, dessa forma, eu tenho que a minha PA é a fórmula da PA é o enésimo termo é igual a primeiro termo, né, que é 3, mais n menos 1 vezes 2. Então, essa é a fórmula da PA, do termo geral da PA. E a nossa PA é quem? Ó, a PA ela tem, o primeiro termo é 3, a razão não é 2, o segundo termo vai ser 5, o terceiro termo vai ser 7, o quarto termo vai ser 9, o quinto termo é 11, e assim por diante. Essa é a nossa PA. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. A gente tinha 2 termos e queria descobrir a PA. O próximo exemplo é esse daqui. Quando ele pergunta o seguinte: quantos termos tem a PA? Que
é 17, que tem como elemento 17, 26, 36, 197. Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir, ó, eu quero saber quantos termos. Eu tenho que a fórmula geral da PA é AN igual o primeiro termo mais N menos 1 vezes R. O primeiro termo, eu tenho aqui dessa PA é 17. O último termo, que é o enésimo termo, é 197. Então, essa daqui é uma PA finita. Então, eu quero descobrir a quantidade de termos. Então, eu quero descobrir N. Para descobrir esse N, eu preciso descobrir a razão. Para mim descobrir a razão, basta pegar o segundo termo, por exemplo, menos o primeiro. Então, vai ficar, olha, segundo termo é 26. Aqui vai ficar menos 17. Aqui, ó, eu errei esse termo aqui, ó. Não é 36, é 35, certo? Aí, dessa forma aqui, a gente tem que 26 menos 17, ó, vai dar 9. Então, a razão é 9. Então, para mim descobrir quantos termos tem a sequência, eu vou substituir na forma geral. E aí, eu descubro o valor de n. Então, substituindo aqui na fórmula geral, eu tenho que o enésimo termo é 197. O primeiro termo é 17, mais n menos 1 vezes 9, que é a razão. Então, vai ficar 197 menos 17 é igual. Distribuindo 9, vai ficar 9n menos 9. 197 menos 17 vai dar 180. Isso é igual a 9n menos 9. Então, eu tenho aqui 180, aqui mais 9. Isso é igual a 9n. Então, tem que 9n é igual a 189. Então, vai ficar n, o número de termos vai ser igual a 189 dividido por 9. Então, n vai ser igual a 21. Então, a minha sequência, a sequência, tem 21 termos. E o n me dá a quantidade de termos. Então, a sequência possui 21 termos, certo? Agora, eu vou dar o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo é um exemplo que eu falo que é de prática de uma PA. Para descobrir quantos múltiplos de um número existem entre um número e outro. Então, aqui a gente quer descobrir quantos múltiplos de 7 existem entre 20 e 510. O primeiro múltiplo de 10 entre 20 e 510 é o 21, certo? Então, os múltiplos de 7 vai de 7 em 7. Então, vai somando 7 e você obtém o posterior. Então, próximo é 28. Depois do 28, soma 7, vai dar 35 e assim por diante. Só que a sequência, ela vai só até 510. O 510 não é múltiplo de 10. Então, o último múltiplo de 10 antes de 510 é 504, certo? Então, achei o primeiro termo e o último termo. A razão, como é múltiplo de 7, a razão é 7.
O primeiro termo é 21 e o último termo é 504. Então, para me descobrir quantos múltiplos de 7 tem entre 21 e 504, a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez anteriormente, no exemplo anterior. Vai ser usando a fórmula geral da PA. Então, vai ser primeiro termo mais, n menos 1, essa é a fórmula geral, vezes R. Olha, o último termo é 504, o primeiro é 21, e aqui vai ficar n menos 1 vezes 7, que é a razão. Aqui vai ficar 504 menos 21. Isso é igual a 7n, distribui o 7 aqui, 7n menos 7. 504 menos 21 vai dar 3, olha, 10. 483 igual a 7n menos 7. Então, a gente tem que aqui, aqui, 483 mais 7 é igual a 7n. 483 mais 7 dá 490. Isso é igual desta forma. Eu chego que 7n é igual a 490. Então, n é 490 dividido por 7. 490 dividido por 7, então vamos pegar. 49, que é o primeiro, a gente dá 7. Desce o zero, então vai ficar o número de termos. Ou seja, o número de múltiplos de 70 entre 20 e 510 é 70 múltiplos. Então, tem 70 múltiplos de 7 entre 20 e 510. Então, existem 70 múltiplos de 7 entre 20 e 510. Então, essa é a aula sobre a fórmula geral do termo da PA e a gente apresentou 3 exemplos. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.